Fala aí galera, beleza? Esse vídeo que vocês estão começando a ver agora, ele inaugura a existência desse canal que se pretende um espaço voltado para um processo constante de autodesconstrução. E como todo processo, claro, vai rolar muito equívoco, muita bola fora e, infelizmente, muito vazamento de branquitude pelos poros. Mas todo o retorno crítico, todas as porradas que vierem para mim vão ser muito importantes e fundamentais para esse processo. Eu nasci numa cidade chamada Campos dos Goytacazes. É uma cidade onde hoje não há sequer um representante da etnia Goytacá que dá nome à cidade, porque foram todos mortos. E já nessa primeira situação, algumas perguntas já me vêm à mente. Por quem será que os Goytacá foram aniquilados? Quem será que deu nome à cidade? Quem será que exerce o poder lá desde sempre? E as respostas a essas perguntas já mostram um traço muito claro de nós, brancos. A gente não se satisfaz em simplesmente aniquilar uma população. Não. A gente precisa roubar a sua identidade e capitalizar em cima dela. É assim que nós brancos somos. Nós assassinamos e escravizamos etnias, tomamos as suas terras, nos apropriamos de seus hábitos, de sua cultura, e nós nos assumimos representantes de suas histórias. Os Campos dos Goytacazes eram uma região onde viviam sobretudo indígenas da etnia Goytacá. E eles viviam ali sem qualquer ideia de posse ou propriedade, até que a coroa portuguesa simplesmente decidiu que aquela terra ali seria dela. Só para lembrar, os portugueses eles chegaram aqui em 1500, né? E entre 1534 e 1536, eles já tinham mapeado quase a metade desse território que a gente chama hoje de Brasil e dividido em lotes. E essa região onde fica hoje a cidade de Campos dos Goytacazes, ela foi batizada pela coroa portuguesa de Capitania de São Tomé. Era uma das 14 capitanias hereditárias. E ela foi doada ao português Pero de Góes para que ele viesse ocupar essa região. O Ailton Krenak, que é um indígena, ambientalista e escritor que eu vou usar aqui de referência várias vezes, uma série documental chamada Guerras do Brasil, ele diz que quando os brancos, né, os portugueses chegaram aqui, eles chegaram meio fodidos, né? Eles não chegaram assim, tipo, com uma tropa assim para invadir essa região. Os indígenas receberam eles aqui como mais um povo, né? Mais uma diferença dentro da diversidade que já vivia aqui, né? Essa era a perspectiva dos índios. Eles não enxergavam o outro como um inimigo que deve ser destruído. Não era essa a perspectiva. Essa era a perspectiva dos portugueses, que sim, depois que eles descobriram essa terra, sim, eles já colocaram essas terras no papel como sendo deles e vieram com a intenção clara de assaltar essas terras. Essa invasão, ela foi acontecendo aos poucos, né? Ela não aconteceu tudo de uma vez. E os indígenas, claro, não sabiam desse plano concreto já de assalto às suas terras. Eles foram também se dando conta disso aos poucos. Mas, enfim, quando eles foram se dando conta já era tarde, né? Porque os portugueses vieram com a intenção muito clara e eles foram, sim, tomando essas terras à custa de muita guerra, né? Com muitas armas biológicas, com muitas armas de fogo e muitas pessoas morreram, né, nesse período. É simplesmente o maior genocídio da história humana. Como diz o Ailton Krenak, ainda nessa série documental Guerras do Brasil, quando os brancos chegaram, eles foram admitidos aqui como mais um, na diferença, e se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui, no meio daqueles povos, e produzido outro tipo de experiência. Mas não. Eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E ele continua. Se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. Sim, seu avô foi, seu bisavô foi. Ainda bem que a gente tem o Ailton Krenak ainda vivo e atuante para nos dizer essas coisas. Na verdade, ele está dizendo isso há muito tempo, mas nós brancos, a gente nunca foi muito bom em ouvir, né? A gente gosta mesmo de falar, por tudo e por todos, em nome de tudo, em nome de todos, e sem ser interrompidos. Campos dos Goytacazes, Ipanema, Humaitá, Niterói. Aonde tem índio nessas regiões? Aonde estão os tupinambás e os temiminóis que viviam
onde hoje a gente conhece como a cidade do Rio de Janeiro. As únicas terras indígenas demarcadas no estado do Rio de Janeiro ficam em Paraty e em Angra dos Reis e não equivalem nem a 3% de toda a extensão territorial do estado. É assim que nós brancos somos. Além de toda essa atrocidade cometida contra os povos indígenas, a gente não se satisfez. Não. Realmente, a gente não se satisfaz facilmente. Para ocupar e trabalhar sobre essa terra que a gente decidiu que era nossa, a gente partiu então para cima da África, né? Porque parece que esses braços brancos eles são muito frágeis e muito fracos. Então não bastava só os escravos indígenas. O primeiro navio negreiro com pessoas negras escravizadas vindas da África chegou aqui em 1530. Estima-se que aproximadamente 5 milhões de pessoas foram arrancadas da África para virem escravizadas para o Brasil. No começo do século XIX, o Rio de Janeiro chegou a ter praticamente a metade de sua população composta por pessoas escravizadas. Por 300 anos, nós brancos traficamos, matamos, torturamos e escravizamos pessoas vindas da África, até que veio a Revolução Industrial e como nós precisávamos de um mercado consumidor, nós libertamos essas pessoas sem qualquer indenização ou qualquer condição delas sobreviverem ou terem algum tipo de autonomia. E para fazer jus ao nosso DNA cretino, nos anos subsequentes à abolição da escravidão, nós trouxemos por volta de 6 milhões de imigrantes europeus para exercerem as funções que seriam exercidas pelos ex-escravos. Mas mesmo assim, as pessoas negras ainda conseguiram sobreviver, ainda que a duras penas, e conseguiram manter e recriar muito de sua imensa riqueza cultural. Riqueza essa que foi mais uma vez o quê? Apropriada por nós, brancos. O samba, o candomblé, o maracatu, a capoeira são hoje símbolos de um país onde o idioma oficial é o português. Como disse Vinícius de Moraes, o samba hoje é branco na poesia, ainda que negro demais no coração. E ele cantava isso como uma homenagem à cultura negra. Mas a verdade é que isso é muito perverso, é muito cruel. É assim que nós somos, é assim que nós brancos somos, perversos e sorridentes. Eu não acredito que o Vinícius de Moraes escreveu essa música com a intenção de ser perverso, de ser cruel. Mas, olhando a sua poesia pela perspectiva de uma pessoa negra, é muito bizarro. As pessoas que estudam o samba e a história da cultura negra no Brasil, elas precisam procurar no Museu da Polícia Militar. Porque tudo que era relativo à cultura negra era criminalizado. E entre tantas perversidades, nós conseguimos também criar a crença de que esse tempo aí de genocídios, de invasões, de subjugos raciais, que esses tempos ficaram para trás e que nós brasileiros, conseguimos a proeza de criar aqui nessa região geográfica onde vivemos uma democracia racial. Para quem, né? Quem usufrui dessa democracia? Quem tem direito ao livre trânsito sem ser considerado culpado até que se prove o contrário? Que bundas estão sentadas nas cadeiras dos espaços de poder? E mais uma vez eu recorro ao Ailton Krenak para dizer as coisas como elas realmente são. Ele, ainda nessa série documental Guerras do Brasil, enquanto dava uma entrevista para o diretor, que é um homem branco, ele dizia: "Nós estamos em guerra. Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. É guerra todos os dias há 500 anos para os povos indígenas. É guerra todos os dias há 500 anos para a maioria da população negra que foi forçada a viver aqui. Quem é o outro dessa guerra? A verdade é que nós brancos vivemos num mundo cenográfico. Claro, tudo bem, tá certo. Muitos de nós convivem diariamente com a pobreza, com a miséria, né, com a violência, com as guerras. E muitos, inclusive, passam fome, muitos vivem na miséria. Mas a verdade é que, historicamente e simbolicamente, a condição de um branco é completamente distinta da condição de um negro ou de um índio. Um branco não morre
nem nunca morreu, ao menos por aqui, simplesmente por ser branco. E isso é uma diferença brutal. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. 80% das pessoas assassinadas pela polícia em 2019 eram negras ou pardas. O genocídio da população indígena nunca parou desde 1500. Ao menos 8.300 indígenas foram mortos durante a ditadura militar e continuam sendo com força, principalmente nesse governo. E para finalizar, eu queria falar sobre a cultura e a educação que forma os nossos modos de pensar, que nos subjetiva, que são ainda bizarramente racistas. O conhecimento ensinado nas nossas escolas é o conhecimento do homem branco. O saber científico é o saber do homem branco. O idioma oficial do Brasil é o português. O poder econômico e político está concentrado, sobretudo, nas mãos dos homens brancos. As escolas privadas de ensino fundamental, que são as que detêm as melhores condições de ensino, elas são os lugares de encontro dos filhos dos homens brancos, que vão se privilegiar no futuro quando ocuparem os lugares de poder. A verdade é que tudo na nossa cultura conduz para que nós, principalmente nós homens brancos, sejamos mais merdas de seres humanos. E nós somos mesmo, até querermos lutar para deixarmos de ser. E é isso que eu busco fazer aqui. E é isso que eu busco fazer diariamente para interromper essa cultura em mim e buscar espaços de escape a ela. O racismo é estrutural na nossa sociedade cordial brasileira. Ele está muito longe de ser brando, está muito longe de acabar, e todos aqueles brancos que quiserem contribuir com um comum mais justo têm que lutar diariamente para interromper essa cultura, primeiramente em si mesmo, para deixar de oprimir as pessoas que estão próximas. E claro, dar espaço, usar os seus privilégios para compartilhar saber e poder, aceitar não ter voz, se engajar calado nas lutas dos movimentos indígenas, dos movimentos negros e, sobretudo, sair desse lugar da culpa e intervir sobre si, sobre seus hábitos, sobre suas fontes. Vamos ler autores e autoras negras e indígenas. Vamos nos refundar a partir de seus saberes. É isso. Muito obrigado. Eu convoco a toda a brancalhada progressista a travar essa luta também. Se vocês acham esse vídeo pertinente, compartilhem com alguém, se inscrevam nesse canal também e, enfim, acompanhem aí os próximos vídeos que virão. Beleza? Valeu, muito obrigado.